O que o ser humano não faz por causa de dinheiro, né? Faz mais de um ano que a avó do Ari faleceu. E hoje a gente saiu com a Helena porque é feriado. E um cara, ele perguntou pro irmão dele onde é que estava sendo feito o inventário da avó dele. Quem é o advogado, em qual comarca, em qual, porque ela é de Rio dos Cedros, mas não se sabe se... E ela morreu em Florianópolis. Porque o advogado que a gente contratou, ele já olhou o nome de todas as pessoas da família e não encontra inventário do nome da avó dele. E no caso, o Ari é herdeiro legal, são 3 irmãos, o Ari, o Carlos e a Juliana. A mãe do Ari já é falecida. E já faz um ano e pouquinho que ela faleceu, porque ela faleceu logo em seguida que a minha avó faleceu. E a gente estava lá, ela chegou a fazer uma medida protetiva contra o Ari, porque já se perguntou várias vezes onde é que está sendo, quem está fazendo o inventário. Quando eu perguntei, o Carlos respondeu que quem está fazendo o inventário da nona é a nona. Eu falei, como assim? A morta está fazendo, né? Como é que um falecido vai fazer o seu próprio inventário? Aí depois, ele ligou para Rio dos Cedros, ficou 21 minutos. A Juliana falou que ela é avessista, o irmão dela é cardíaco, e se ela quiser ela entra com o uso capião, que ela mora lá a vida inteira. Que todas as outras pessoas, mais de 90%, já desistiram da ação. Já desistiram da ação. Fica aqui, filha. Que já desistiram da ação, certo? E aí ele assim, tá, mas quem que é o advogado? Onde é que tá essa ação? Daí ela falou que a Nilda estava fazendo as partes pra cá, tipo, deve ser Florianópolis, que a Nilda é daqui, e ela estava correndo com a papelada em Timbó. Só que a gente procurou por todos os parentes e não se acha nada de ninguém. E ela perguntava, Ari, o que você quer do inventário? Eu não tô entendendo o que você quer com o inventário. Como o que você quer? E por que foi feita uma medida protetiva? Uma cunhada fazer do Ari, por quê? Para se aproveitar da história de toda a desgraça, né? Que eu pedi para interditar o Ari, que ele teve o problema, né? Aí eu precisei. Aí o que aconteceu? O Ari ficou 60 dias preso, porque ele não ia se tratar, eu não conseguia levar, né? Eu e ele não estávamos com medo, né? O caso do Ari não é caso de cadeia, porque o Ari não é bandido, mas ele precisava se tratar. Por isso que eu pedi pro psiquiatra da Helena, que tratava ela, né? O psiquiatra que trata do TDAH e do autismo. Ele falou que ele não poderia fazer porque ele nunca tinha atendido o Ari. Então ele poderia responder perante o conselho dele. Aí pedi para Roberta, né, que sempre fazia as ações cíveis pra gente, né, como eu já relatei, fez da OAB, na 32ª, que veio um monte de questões erradas. Eu comecei com essa ação com um advogado lá no Rio, que ele tentou por Brasília, e depois eu pedi aí paguei 5 mil para ela para fazer aqui em Florianópolis para mim acompanhar o processo. Nada, né? E assim, ela foi na minha casa, ela fez também contra a Unimed, falou que a relatora, se eu não me engano foi isso, porque assim, ó, eu tô bem cansada, eu tô dentro da delegacia, tá? Quero ir embora, eu tô aqui com a Helena, o Ari foi chamado porque perguntou pro irmão dele onde tá quem é o advogado, onde é que tá, ele não falou e um cara começou a gritar com ele e filmar o Ari e disse assim, vai cuidar da tua filha em casa, porra. Aí o Ari falou, pô, respeita, ela é uma criança. E o Ari saiu, eu falei, poxa, né, isso não é certo fazer. Ele disse que era policial e o cara pega e coloca o celular na minha frente, na frente do meu rosto, assim, mas bem encostado. E disse que eu era ridícula, que eu tinha que ir pra casa, cuidar da minha filha, que eu deveria parar de falar as coisas que eu falei na frente da minha filha. Daí eu falei assim, tu não podes me filmar. Ele assim, mas eu não tô perguntando pra ti se eu posso ou não posso. Daí eu falei assim, não, mas tu não podes me filmar. E o que eu falei na frente da minha filha? Que eu não falei nada. Tu é que falou em porra que tu era policial, ele com uma cerveja na mão e eu com uma garrafa de Coca-Cola. Aí eu assim, bom, se tu vais me filmar, eu também vou te filmar. Aí peguei e filmei ele e falei assim, ó, eu não tenho medo de ti por tu ser policial. Eu sou formada em Direito e eu não falei nada. Eu não fiz nada na frente da minha filha. E ele tinha saído com a Helena. E depois chegou a polícia do BOPE. Aí o sargento veio, foi comigo até a barraca do crepe,
que é o irmão do Ari. E eu perguntei, oi Carlos, cadê aquele policial? Dele assim, eu não sei, era um cliente. Os clientes vêm e vão. E disse que era policial. Eu fiz um vídeo dele dizendo que era policial. Aí tá. Aí depois a gente foi lavar a mão da Helena. E a Helena viu a mulher do irmão do Ari. E ela assim, oi tia Cloda, ela assim, eu não sou tia de retardada. E pegou e começou a filmar a gente e começou a gritar, socorro, socorro. Eu falei assim, para de filmar que a gente não tá fazendo nada, eu não tô te autorizando. Ela pegou e eu falei, para de filmar. Quando eu fiz assim, certo, ela achou que eu ia pegar o celular. Ela simplesmente me empurrou e eu caí. Aí o Ari e a Helena vieram me juntar. E aí ela continuava gritando, socorro, socorro, meliante, polícia, eu tenho medida protetiva. Bom, me levantei e falei pra ela, o coletivo disse, tu para de ficar gritando e falando que o Ari te bateu, porque tu sabes que não é verdade. Aí a gente saiu e ela gritando, não parava de gritar. Muito cínica, gritando. Achei até que ela tava se fazendo, né, ligando pra polícia, mas não, ela tava realmente ligando, porque chegou a polícia. Bom, Aí, quando a gente saiu, logo em seguida chegou um homem, porque tava um berreiro, e perguntou assim, o que aconteceu? Teve um roubo dele? Assim, não, ela agrediu minha esposa. Mostrei a minha perna, que ainda tenho o hábito de falar esposa, né? Porque até então, eu me divorciei dele porque ele tava naquele estado, né? Totalmente fora da casinha. Não consegui, de forma alguma. Olha, ele trabalhou 39 anos como corretor de imóveis, tá? 22 anos tendo carreira solo. Só o tratamento da Helena dava 5 mil reais por mês, tá? Então, assim, a gente tinha um custo de vida super alto. E a Roberta, como frequentava a nossa casa, né, que eu fazia os laços, então eu dei laço para ela, dei laço para a sobrinha dela, né? Aí ela foi comprar a casinha de boneca da Helena, foi com a mãe dela, foi com o irmão dela, né, com o Ig. E desmonta e demora um monte, a gente foi pro quarto, foi conversar. Aí a Roberta tava falando, eu falei pra ela, né, do que tava passando. E ela dizia que achava que eu e o Ari se combinava muito, que era um a cara do outro, né, coisas assim que se tu tá falando, mas ela tá dizendo aquilo. E ele falou do problema dela, então assim, a gente tinha uma certa liberdade, uma certa intimidade. Tanto que ainda o Agnaldo uma vez falou pra mim, tudo quem faz as coisas pra vocês é o Ig. Ficava chateada até porque as coisas sempre davam tudo, a gente não conseguia, nunca, sabe? Foi a desembargadora que falou em sustentação oral que ela também tem linfedema e tem uma vida normal, que linfedema não atrapalha em nada e é uma doença crônica, tá? É considerada deficiência física, incapacitante, progressiva e gera elefantíase. Eu perguntei pra Roberta, ela tem linfedema onde? Porque é uma coisa que não tem como esconder. Quando eu fiz a faculdade, eu fui 3 vezes a São Paulo fazer o tratamento da minha perna. Tô pulando de uma coisa pra outra assim pra entender. Então, assim, diante de tanta... que daí o Ari, né, precisando ser internado, o doutor Marcelo não podia fazer porque não tinha atendido ele. Ele, por si próprio, nunca estava ruim. Os policiais diziam que a louca era eu, né, e eu tinha que estar... além de olhando ele, eu também tenho 4 filhos. A Helena, né, com mais demanda. E só fui levando paulada em cima de paulada, não atendiam a ligação, sabe? Aí um dia foi sacado o dinheiro da empresa porque tinha que pagar calções, porque tava um monte de cliente tirando imóveis da nossa administração. Aí foi onde os policiais entraram dentro de casa. Oi?